R$1.000? É uma casa em que a solução da cobertura, que corresponde a um custo de entre 25% e 30% de uma casa, o custo dela tem esse acréscimo de cobertura que encarece ou não encarece a casa. A sua casa, por exemplo, tem madeira? Eu só tenho madeira na cobertura. Toda a minha casa ela foi produzida com terra. Né? Mas ela poderia ter sido feita assim também, Poderia né? ter sido feita em arco também. Mas eu estava querendo, com a minha casa, exemplificar uma casa de classe média, com todas as exigências e requisitos que um consumidor de cidade poderia exigir. Vocês estão vendo, não sei se dá para mostrar agora, já está mostrando um box, isso é lá em Fortaleza, no Ceará, é um parque infantil em que as duas tecnologias foram usadas. O solo-cimento, as paredes verticais foram produzidas em solo-cimento. E o arco é uma outra técnica também desenvolvida, que é a técnica do ferro-cimento. As duas se casam perfeitamente. Eu tenho um reservatório na minha casa de 2.500 litros que foi feito com essa tecnologia do ferro-cimento. Pode fazer piscina, reservatório, né? A fazenda Luciana tem um trabalho, está aparecendo aí uma piscina construída em ferro-cimento. Essa piscina, segundo o seu proprietário, ele gastou em torno de R$2.500. Nós realizamos cursos de preparação, de informação. Não, ferro-cimento. Ela usa a tela, usa a areia e usa o ferro em proporções extremamente resistentes. Não há vazamento, não. Esse daí já é o fundo dela, é antes dela ter sido concluída, né? Aí nós primeiro compactamos, era uma subbase produzida por alunos, né, de um curso que nós realizamos lá. E nessa... É compactação manual? A compactação é manual, não há necessidade de nenhuma compactação industrial, né, nem mecânica, né? E o Dr. César, que é um entusiasta também, ele tem uma fazenda que é um modelo de fazenda, uma fazenda com agricultura orgânica, essa piscina custou, Carlos, R$1.200 para o Dr. César, mas eu não posso afirmar que qualquer pessoa construa uma piscina com esse custo, porque ele é não só um especialista, mas uma pessoa que agiu inteligentemente. Ele especializou os seus empregados de tal maneira que eles passaram a construir a sua própria casa, a piscina e outros equipamentos rurais, como você viu, um galinheiro altamente sofisticado, um galinheiro de arquitetura de terra com cobertura em arco de ferro-cimento. Não é todo mundo que pode se dar o luxo de ter um galinheiro barato, inteligentemente produzido e pelos próprios moradores locais, que são os empregados da fazenda. O César é um entusiasta, é uma pessoa que dedicou a vida dele à ecologia, à agricultura orgânica, e tem uma fazenda que ecologicamente é correta e economicamente adequada, porque ele associou os conhecimentos dele de engenheiro agrônomo a conhecimentos de arquitetura de terra aplicados na área rural. Arnaldo, para quem se interessar, qual o telefone que poderia contactar consigo para fazer primeiro orientação técnica, depois como comprar essa máquina? A gente pode indicar dizendo que todas as máquinas que estão sendo produzidas no Brasil são boas, tanto as máquinas manuais quanto as máquinas eletromecânicas ou hidráulicas são de boa qualidade. O Brasil avançou muito nesse aspecto e aqui em Brasília mesmo nós temos representantes de empresas de diversos estados do Brasil que produzem máquina, e aqui em Brasília também tem gente produzindo máquina, né? O telefone meu para contato, a gente não tem nenhuma representação de máquina, por isso a gente fica muito a cavalheiro para indicar, dependendo da necessidade e da intensidade de produção que ele queira ter em termos de componente construtivo, né? O 567-7237. Carlos, eu estou nesse telefone na parte da manhã. 061, né? 061. Vou repetir, 567-7237, na parte da manhã ou à noite, nunca à tarde. À tarde eu estou fora. Pois é, nós estamos conversando com Arnaldo Ribeiro sobre o curso de edificações conhecido como Arquitetura da Terra. Nós voltamos já já nessa conversa. Analisar. Voltamos. Voltamos com Linha Direta desta sexta-feira. Estamos conversando com o Arnaldo Ribeiro sobre o curso de edificações chamado de Arquitetura da Terra.
Arnaldo, esse curso, ele fica quanto tempo? Qual o tempo para uma pessoa concluir um curso desse? É muito difícil? Não, não. Você tem curso fora daqui de Brasília, considerando que outras pessoas fora daqui da cidade também gostariam de fazer o curso? Temos. Primeiro vamos falar do que nós realizamos aqui. A arquitetura de terra, ela, como já está se tornando popularmente conhecida com o nome de solo-cimento, é uma técnica que você basicamente usa a terra comprimida com cal, cimento ou outro qualquer aglutinante. Nós precisávamos fazer com que as pessoas que sabem construíssem a sua casa utilizando a arquitetura de terra. Por isso que nós, com a equipe de técnicos, entre eles o Dr. César, lá, que é o engenheiro, o dono de uma propriedade rural, nós criamos um clima, um ambiente favorável para a realização desse curso. É um curso de 20 horas intensivas. O candidato, ele chega lá no sábado de manhã e permanece até o domingo à tarde. Ele não sai de lá para nada. Inclusive, à noite, é aproveitada a noite para fazer uma série de colocações, reciclagens, de estudo teórico. A fundamentação é essencialmente prática, né? Nós temos um pequeno momento de teoria e de mostrar... E para também poder almoçar, né? Almoçar e tomar banho de cachoeira. Então, uma piscina construída com arquitetura de terra. É uma piscina de água natural. Então, esses momentos É um curso totalmente ecológico. Essencialmente ecológico. Alimentação, inclusive, de produtos naturais da fazenda. E o objetivo de concentrar as pessoas lá é que não haja dispersão. Quem almoça em casa, geralmente dorme um pouquinho e termina o curso aqui na cidade não funcionando adequadamente. Por isso que nós optamos por fazer um bloco concentrado de 20 horas para arquitetura de terra. Na próxima semana, se a pessoa quiser, ela tem um novo curso de ferro-cimento, que é outra técnica semelhante que complementa de mais 20 horas. Então ele aprende a levantar a casa, fazer reservatório, coxo, piscina, grandes tanques, enfim. Ele utiliza barragens, pavimentação de estradas rurais, principalmente, pode ser utilizado com essa finalidade. Talude, pequenos proteções de arruamentos podem ser feitas também utilizando a arquitetura de terra. Enfim, ele tem... Você está fazendo marketing, está mostrando o que é essa técnica, esse curso, inclusive para engenheiros civis, que são os profissionais que constroem? O engenheiro civil, ele já tem um pouco de noção. Não existe resistência em relação a isso? Não, ao contrário. Nós temos uma quantidade muito grande de arquitetos, principalmente de arquitetos, engenheiros civis que já tiveram essa noção. O currículo tanto de engenharia como de arquitetura prevê um pouco de noção das chamadas tecnologias apropriadas. E nesse contexto entra a arquitetura de terra em pequena quantidade. Hoje, no Brasil, nós podemos afirmar que existe uma escola se dedicando à arquitetura de terra, que é a UniABC, a Universidade do ABC, que tem uma cadeira dirigida pelo professor Rui Arini, só com arquitetura de terra. Mas nós temos no mundo já diversas escolas se dedicando exclusivamente à pesquisa e ao desenvolvimento e à difusão das tecnologias apropriadas voltadas para construções de interesse social, principalmente na área rural, na área urbana também, e que utiliza a terra como material básico. Nós temos, Carlos, 3 coisas que ainda não tem reserva de mercado no mundo: o ar que nós respiramos, a água e a terra. Por isso que a opção da arquitetura de terra é por um material barato e acessível em qualquer local. Por mais difícil que seja um local, sempre existirá terra. E existindo terra, o aglutinante ele é escolhido conforme a característica do local. Esse tipo de tecnologia, quer dizer, nesse tipo de tijolo, ele se adapta à região serrana, por exemplo, que o lugar é mais frio, à noite costuma descer muito a temperatura? Veja bem, se você tem uma parede de aproximadamente 12 a 15 centímetros que consegue isolar o calor do sol, vamos supor que no dia não tenha calor, o próprio calor humano, do fogão, etc., vai fazer uma concentração que nós chamamos de microclima. Se você tem uma parede que conserve esse calor, você tem um grande isolamento térmico. O gelo é usado para isolar termicamente um ambiente como os iglus, né, utilizados na Groenlândia. Se você tem uma parede que consegue promover esse isolamento, você tem um aquecimento térmico. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você tem uma casa no Ceará
ou em todo o Nordeste, em que existe uma camada de calor muito grande, e você deixa a casa ventilada, você tem um ganho de isolamento térmico também. Por quê? Porque um tijolo maciço como esse leva 12 horas para aquecer. O sol, ao refletir o calor na parte externa da parede, até esse calor chegar aqui, ele leva 12 horas, já está de noite, significando que eu tenho um ganho de ambientação da noite, que resfriou esse tijolo aqui, significando que à noite nós temos uma casa morna e de dia uma casa fresca. Isso numa região quente. E o inverso também. Se eu tenho frio aqui, sempre frio, vamos supor 3, 4 dias de uma região serrana, com muito frio, mas eu tenho o calor do fogo, o calor do fogão, o calor das pessoas que exalam calor também. Eu tenho esse isolamento térmico garantido, desde que portas e janelas sejam mantidas fechadas, né? Fechadas o suficiente para manter esse calor. O aglutinante torna ele mais rústico, assim, dessa maneira como a gente vê aqui? Ele aceita a pintura, a massa direitinho e deixa lisinho? Tipo de pintura, seja ela sintética, seja ela natural, a pintura melhor que existe é a seiva de mandacaru. Não tenha dúvida. Mas se não tiver seiva de mandacaru, usa-se cal. Cal com um pouquinho de cimento, cal com qualquer cor para poder melhorar, e um pouquinho de cola, essas colas de emulsão, essas colas brancas mais conhecidas como cola utilizada, a cola da Rhodia, enfim, e todas essas indústrias aí produzem um impermeabilizante, assim também como o verniz acrílico, os hidrofugantes à base de silicone, todos eles são isolantes desse tijolo. Ou qualquer pintura, essas tintas normais à base de PVA também ele aceita tranquilamente. Ou se você quiser revestir essa parede para receber água, você coloca a cerâmica da mesma maneira, que não precisa chapiscar. Sim. Ela não é necessário chapiscar, basta que você coloque a massa de fixação da cerâmica no próprio tijolo. Ou então a tinta direto, né? Ou a tinta direta, inclusive tinta à base de epóxi. Dá uma cobertura excepcional. Agora, você me disse que ele é térmico e ele é acústico? Acústico. Ele tem um ganho de isolamento acústico excepcional. Por quê? Porque ele tem uma parede que isola, enquanto a madeira tem um ganho, né, relativo ao tijolo furado, ele tem um ganho também. O tijolo maciço, qualquer tijolo maciço, ele é comparável com qualquer tijolo cerâmico, com a vantagem dele ser poroso, e por ser poroso você tem um ganho. Você comparou agora com a madeira, você já está querendo dizer que ele já ganha da construção de madeira, né? Tranquilamente ele ganha. Qualquer casa de madeira tem 3 preocupações básicas. A primeira é ecológica, porque você está destruindo uma floresta para construir. A segunda, você tem que estar sempre, se você fuma, então, você tem uma preocupação a mais de queimar a sua casa. E o terceiro, que a casa de madeira trabalha. Mesmo que você tenha o isolamento acústico, aliás, térmico que a casa proporciona, você tem que ter um cuidado muito grande contra mofo, contra fungos, cupins e todos os ataques, né, corrosivos que a madeira aceita. Trabalha porque a árvore reclama, né? A árvore, principalmente, as nossas irmãs árvores, elas reclamam muito. E aqui não tem nenhuma reclamação, porque a irmã terra é generosa. Ela dá na medida em que a gente pede. E a gente ainda tem o cuidado de aquela terra que vai servir para trazer o alimento para o agricultor, ela ser preservada. Arnaldo, além desses aspectos, né, desse tipo de construção, quais são os ganhos sociais? Qual a utilização desse tipo de material construtivo e esse tipo de casa? O primeiro ganho social é a satisfação da pessoa que constrói a sua própria casa, né? O ganho social de você dizer, eu construí minha própria casa da terra que é minha e que eu não precisei de pedir nada emprestado. O segundo ganho é econômico. Eu poderia dizer que, em média, nós temos um ganho em torno de 20% a 40% sobre a casa convencional. E eu diria que ainda tem um outro ganho, é o ganho da realização pessoal, em que você escolhe o material construtivo com o qual você vai produzir a sua casa, a sua edificação. E, sob o ponto de vista de economia de escala, eu já tinha repetido antes e volto a repetir, com 2 caminhões de terra é possível construir uma casa popular, de classe média, digna, respeitável e com todos os ganhos ecológicos, ambientais, que uma casa popular deveria ter e que nem sempre tem.
Arnaldo, alguma prefeitura, algum governo estadual já mostrou algum interesse em utilizar esse material para para construir escola, casas de renda menor, creches? Eu poderia dizer que nesses 20 anos o governo federal investiu muito. O governo federal, através do Ministério do Interior, incentivou há 10 anos atrás a produção de tecnologia. A Universidade de São Paulo, aqui agora, mais palidamente, nós estamos vendo um interesse muito grande da Universidade de Brasília, começando recentemente mais na Faculdade de Arquitetura, mas nós temos pesquisas muito sérias da Universidade do Ceará, do Núcleo de Tecnologia do Ceará, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado da Bahia, minha terra, tem um trabalho muito sério no campo da pesquisa, do desenvolvimento dessa tecnologia. A Universidade de Campinas Você também. passou por lá, né, pela universidade? Passei. Na América do Sul, Essa sua ideia começou ali? Essa minha ideia começou antes, quando eu era pequeno, lendo aqueles manuscritos do descobrimento do Brasil e andando na casa de um primo meu que tem uma parede grande, eu digo, mas é difícil de quebrar essa parede. E esse interesse começou quando eu percebi que uma casa de 350, 400 anos foi construída, estava em pé e era difícil de ser destruída e altamente resistente. E não utilizava cimento nem ferro. Então é um interesse que já vem atávico de muito tempo e esse interesse foi crescendo. Quer dizer que ao longo do tempo, ao invés dela se destruir com o tempo, né, aquela corrosão natural, né, de um prédio, ela, pelo contrário, ela vai se solidificando. A pirâmide de Tikal, eu fiz uma especialização na Guatemala, no Instituto de Tecnologia e Capacitação da Guatemala, e tive a grande alegria de conhecer a pirâmide de Tikal, que é uma pirâmide com mais de 25 metros de altura, uma pirâmide imensa, quase do tamanho da pirâmide de Kéops, que ela foi construída usando a tecnologia da Terra. As muralhas da China, não conheço, só de pesquisa, as muralhas da China, que é um marco referencial para todo mundo, foi construído usando essa arquitetura. Nós podemos dizer que o mundo inteiro tem referências de arquitetura de terra que agora o Brasil, nesses últimos 20 anos, tem crescido muito. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, ele deu muita ênfase há 3, 4 anos atrás na construção disso. E esse atual governo aqui do Distrito Federal tem incentivado, tem começado a incentivar nesses últimos 2 anos a construção de casas de interesse social, casas populares e algumas casas também, a minha casa, outras edificações, igrejas evangélicas, alguns templos estão sendo construídos porque o ganho de economia é tão grande que os outros ganhos sociais vão sendo percebidos ao longo do processo construtivo e com a grande satisfação de quem faz. Eu chamaria a atenção só de um detalhe, Carlos. Sim. Ninguém se arvore a construir, a trabalhar com arquitetura de terra sem ter o mínimo de conhecimento básico. Comprar somente a máquina e fazer tijolo é temerário. Os fabricantes de tijolos sabem disso. Essa é uma orientação importante, né, Arnaldo? A pessoa tem que passar pelo curso. Ele tem que ser treinado, não necessariamente por nossas mãos, mas ele tem que ser treinado, tem que ser orientado de tal maneira que ele use a tecnologia adequada. Eu até diria, para fazer um bolo, ninguém precisa comprar uma batedeira sofisticada. Ele tem que deter a tecnologia de confecção do bolo. E eu diria que a tecnologia da arquitetura de terra é muito importante que ele conheça, mais até do que ele adquirir inicialmente a máquina. Porque ele pode levantar paredes, pode fazer barragem, estradas, enfim, ele pode fazer uma série de coisas sem ter a máquina. Mas se ele não tiver um conhecimento básico do uso da terra, nas proporções adequadas, na mistura adequada, com o aglutinante apropriado para aquela característica construtiva, ele pode comprometer todo um processo construtivo. Agora, você com toda essa tecnologia criada, né, ampliada, dinamizada por você, por que você não cria, então, a empresa para poder mostrar à sociedade que existem modelos construtivos de custo muito mais baixo e que podem servir à sociedade? Carlos, a minha paixão é pela pesquisa. No momento em que eu estiver envolvido num processo mercantil, talvez eu não dê atenção que e a equipe nossa do Instituto de Tecnologias Apropriadas aqui de Brasília, do Dr. César, que é outro grande pesquisador, e de uma equipe de estudiosos
está dedicando à pesquisa. Por exemplo, quando um construtor de máquina, um produtor de máquina, nos indica uma máquina e nós podemos fazer um deles, nós ficamos muito a cavalheiro de indicar essa máquina está com esse problema. Sim, mas isso é uma coisa. E o outro lado é você difundir essa técnica. Isso daí é um benefício social. Exatamente por causa dos custos. Se a gente comparar com o metro da construção normal, né? Pelas empresas. Você pode dizer, então uma empresa construtora poderia ter a máquina e poderia ter a Andrade Gutierrez, eu estou citando uma empresa que ela investiu pesado nisso. Hoje ela tem maquinário, uma empresa de grande porte nacional. Ela usa esse material? Usa esse material com sucesso, constrói aqui na Argentina, Tocantins. Mas ela constrói o quê? Porque a Andrade constrói ponte, ela faz também casas. Casas, né? Existem 2 grandes barragens na Amazônia construídas com o cutope, ou seja, a base dessa grande represa foi produzida em solo cimento. Pouca gente divulga isso. 20 mil quilômetros de estradas brasileiras têm como subbase solo cimento. Pouca gente sabe disso. Então é uma tecnologia que tem uma gama muito grande. Agora, qualquer empresa construtora de construção civil pode se apropriar dessa tecnologia e, a partir daí, construir utilizando a terra como material básico. Ela substitui o tijolo cerâmico. Se o tijolo cerâmico é mais caro do que o tijolo construído com terra, ela tem ali um material construtivo como opção. Por isso que nós preferencialmente vamos ficar na área da pesquisa, da disseminação da tecnologia e reservando o espaço do construtor, daquele que vai construir, do engenheiro, do arquiteto, que ele construa usando a terra como material básico. Ok, nós vamos fazer então, para a gente concluir, a orientação básica para o homem do campo. Aquele que não tem condições agora de fazer o curso. Ele poderia ou não poderia fazer essa casa? Considerando que ele já conseguiu, então, arrumar a máquina para fazer o tijolo. Vamos supor que ele não tenha máquina. Vamos supor que o vizinho dele produza... Uma cooperativa poderia fazer isso? Poderia, é isso que eu ia dizer para você. Ele pode se organizar em forma associativista, numa cooperativa, num conjunto de pessoas em regime de mutirão e produzir a casa dele. É o que está acontecendo em algumas cidades satélites de Brasília. Uma série de associações e de cooperativas de habitação têm me procurado e nós temos orientado essas associações, através dos seus dirigentes, de que eles devem se apropriar da tecnologia, qualificar alguns construtores lá e mais os seus engenheiros e técnicos, de tal maneira que eles possam produzir a casa usando a terra como material básico, com ganhos significativos. Mas quando a pessoa não tiver condições de entrar de se associar, de entrar numa cooperativa, ele tem condições de produzir a casinha dele? Tem, porque ele usa o tijolo comprado, é possível comprar o tijolo, aqui em Brasília já tem quem vende o tijolo, a gente pode até indicar alguns produtores, e constrói a casa como constrói uma casa normal, usando apenas o tijolo de terra, produzido por um terceiro ou quarto produtor de tijolo. Como a gente não vai fazer o elenco dessas empresas que vendem o tijolo, vamos dar o telefone, o seu telefone, pode dar seu telefone? Posso. 567-7237 ou o celular 061 ou o celular 976-1042. Nesses 2 telefones nós podemos oferecer informações complementares para quem estiver interessado. Ok. Arnaldo, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas explicações. Parabéns pelo processo construtivo. Bilhões de dólares em busca de um remédio que combata a inflamação pulmonar, os médicos brasileiros conseguiram resolver a questão utilizando os equipamentos que tinham disponíveis e sem custo adicional. Com um computador e os equipamentos comuns na UTI, os médicos criaram um programa que mostra qual a textura e comprometimento do pulmão doente. As informações vão definir o quanto de pressão e oxigênio cada paciente pode receber. O próprio resultado prático disso foi muito interessante, porque a gente teve alguns casos dramáticos aqui nessa UTI, que você vê o paciente melhorar em 48 horas, é uma coisa que compensa também bastante. Parabéns a esses médicos. Está aí a capacidade brasileira. Esse é o Brasil de verdade, que trabalha, que estuda, que pesquisa, que tem capacidade e criatividade. Mais uma vez, eu encho os pulmões e digo parabéns a essa equipe. Culturais relacionados à cidade de Porto Alegre, e você que está aqui longe do cenário gaúcho, pelo menos fica com o gosto
de mate na boca. E já estamos falando em poesia, não há nada mais poético do que o e-mail do Caia na rede @hipernet.com.br. Aguardo o seu poético e-mail. Brotada de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Quando a Rita chegou, foi assim, diferente. Uma moça de cabelo vermelho por aqui, andando, falando, mostrando alguns movimentos. Aí a gente ficou assim meio pensando, ué, o que é isso? O que será que vai acontecer? Aí, daqui a pouco, a gente viu que a gente já estava dançando, né? O projeto já tem 20 núcleos espalhados pela Baixada e que congregam 500 crianças. Por onde passam, esses pequenos artistas conquistam fãs, mas nada que supere a corujice das mães. Se Deus quiser, ela vai ser uma bela bailarina. Com certeza, nem todo mundo aqui vai chegar a bailarino profissional. Mas o mais importante nesse trabalho, que já existe há quase 8 anos, não é apenas a técnica, mas a valorização da autoestima dessas crianças e adolescentes da Baixada Fluminense. A gente trabalha toda essa questão do sonho, o que é uma criança pobre que não tem condições de entrar numa escola de dança, numa escola de arte. O que é para ela vir aqui conhecer o corpo, procurar essa coisa mais ampla que é a linguagem da arte.